Olá, essa é a prática da experiência 3 sobre o campo magnético em função da distância. Nós somos o grupo 5 da matéria de prática de eletromagnetismo, turma A, do professor Gerardo Piso. Meu nome é Cíntia. Eu sou o Gustavo. Eu sou o João Marcos. Eu sou o Vitor. Resumo. Nesta apresentação serão tratados experimentos de magnetismo relacionados ao campo magnético em função da distância. Mediremos o valor de intensidade do campo magnético de um ímã através do aplicativo Magnet Meter, fazendo a distância variar e plotar esses dados no gráfico. Depois também mediremos o valor de intensidade do campo magnético de um eletroímã, pelo aplicativo também, Magnet Meter, variando o valor da distância e plotaremos esses dados em um gráfico também. Um gráfico de distância por intensidade de campo. Com os dados experimentais medidos, vamos comparar com a teoria. O objetivo desse vídeo é medir o campo magnético de um ímã, assim como fazer um eletroímã e medir o seu campo magnético. Vamos usar uma régua e o magnetômetro do celular para medir esse campo magnético a diferentes distâncias. A justificativa do problema, temos a importância do ímã e do eletroímã no setor industrial e em equipamentos cotidianos. Os ímãs são utilizados como componentes das máquinas e equipamentos, assim como próprios produtos. Sem os ímãs, os processos produtivos de muitas indústrias não seriam tão eficientes e simplificados. Temos o ímã de ferrite, que é muito utilizado para a fabricação de dispositivos como rádio, alto-falantes, micro-ondas, relés, discos e motores magnéticos permanentes. Também os ímãs de alnico, que são utilizados para a construção de motores elétricos, guitarras elétricas, rolamentos e acoplamentos magnéticos, entre outras diversas aplicações militares e aeroespaciais. Temos os ímãs de neodímio, que por sua vez são muito fortes e adaptados para serem componentes de dispositivos menores. Os ímãs de neodímio são utilizados em sensores pequenos, equipamentos de áudio em miniatura, discos rígidos, alto-falantes, equipamentos de imagem médica, acoplamentos magnéticos, entre outros tipos de serviços. Por fim, temos os eletroímãs, que são mais utilizados quando é necessário o uso de levitação magnéticas, trens de levitação e ressonância magnética, ou seja, quando é preciso controlar a força magnética, esses ímãs são muito importantes. Bom, agora sobre a parte de teoria, vamos começar falando sobre os ímãs. Bom, os ímãs são corpos que geram campos magnéticos ao seu redor e são classificados entre naturais e artificiais. O natural ele é encontrado na natureza e é chamado de magnetita. O artificial é construído em ligas metálicas ou materiais cerâmicos, que ao serem submetidos a fortes campos magnéticos adquirem propriedades magnéticas. O campo magnético é resultado do alinhamento de um grande número de domínios magnéticos, que são regiões microscópicas no interior do ímã e são dotados de um campo magnético. A forma como os domínios magnéticos estão organizados define qual é o tipo de magnetismo presente no material. Aqui temos alguns exemplos, né? O axial, que é um polo em cima e outro embaixo. O diametral, que é metade dele é um polo, a outra metade é um outro polo. Axial multipolar, que aqui ele tem duas camadas e aí ele é igual ao axial, só que alterna aqui, né, em quatro partes. Radial multipolar é parecido com o axial, só que em vez de ser em cima e embaixo é um dentro e um fora. Esse aqui é o radial, né? Similar ao axial, só que o polo é dentro e o outro é fora. Multipolar, que ele vai intercalando, assim como vemos aqui no axial multipolar, ele é dividido em algumas partes e vai intercalando.
E aqui está mostrando, né, como que vai ser o diametral e o radial. O diametral ele vai sair aqui tudo para cima e o radial ele vai depender do ângulo que está sempre perpendicular ao à curvatura. Tá. Bom, na teoria do eletroímã. O eletroímã é um dispositivo formado por um núcleo de ferro envolto por um solenoide, bobina. Quando uma corrente elétrica passa pelas espirais da bobina, é formado um campo magnético, o qual faz com que os ímãs elementares no núcleo de ferro se orientem. Dessa forma, eles ficam imantados e, consequentemente, com a propriedade de atrair outros materiais ferromagnéticos. O eletroímã ele pode ser calculado com a lei de Biot-Savart e, com isso, é possível descobrir a intensidade e o sentido do campo magnético. Bom, aqui essa aqui é a fórmula geral, né? Aí a gente integra dependendo da área do, do nosso ímã, né, do nosso eletroímã. Então, essa aqui é o modo geralzão, né, e aí dependendo do formato do nosso eletroímã, na parte de integração, aí a gente adapta a área que foi mostrada ou fornecida. Aqui estão os resultados do ímã em metros, medidos pelo João. E aqui está a intensidade do campo magnético para cada distância. Daí, botei o gráfico de distância pela intensidade do campo magnético, a distância em metros e a intensidade do campo eu coloquei em Tesla e a variação ficou desta maneira. Podemos analisar que o valor de campo, quanto mais próximo do sensor do celular, mais intenso ele é. Aqui maior, né? E quanto mais distante do sensor, menos intenso ele é. E essa geralmente é a fórmula da intensidade de campo magnético de um ímã. Olá, eu sou o Gustavo, eu vou fazer o experimento do eletroímã agora. Primeiro eu peguei peguei um parafuso e enrolei nele o fio de cobre esmaltado. Depois eu peguei duas pilhas de 1,5 volts cada uma, amarrei ela com fita isolante e agora eu vou conectar o eletroímã na pilha para que a gente possa formar um ímã. Conectado. Acho que tem algum fio solto. Sim, tá aqui solto. Pronto, conectado. A gente pode ver aqui a atração. O eletroímã está funcionando. A gente consegue pegar os parafusos com o eletroímã. Está completamente funcionando. Agora,
com o eletroímã funcionando, eu tenho no meu celular um aplicativo para medir a intensidade da corrente. A intensidade da corrente não, desculpe. A intensidade do campo magnético. Esse aplicativo é esse. Com a ajuda de uma régua, eu vou posicionar ela aqui. Pronto. E eu vou medir, através de distâncias diferentes, a intensidade desse campo. Primeiro eu vou colocar bem próximo. O eletroímã bem próximo. Ó. Bem próximo, dá pra ver que o eletroímã ele tá medindo, depende do posicionamento, mas ele mede em torno de 1000 micro. Agora, ó, a uma distância muito grande, de 30 centímetros, ele está medindo aproximadamente 26, mais ou menos. A uma distância de 25, a medição não muda, ainda é em torno de 26, 25. A uma distância de 20, foi para 27, 26, mais ou menos. Agora, uma distância de 15, está entre 27 e 28, mais ou menos. A uma distância de 10, foi para 30, 31, em torno de 30. Aí pode-se ver que a variação é bem pequena a essas distâncias. Agora eu vou a uma distância de 5 centímetros. Aí a gente já pode perceber uma variação bem grande. Tá com uma medição de 55, mais ou menos. Medição a 5 centímetros de... Agora 40, 45... Deixa eu me certificar de que tá tudo ok aqui. Tudo conectado. Ok. Agora em torno de 40. A 3 centímetros... Ó, agora 4. Agora 4 deu 60, 70 mais ou menos. A 3 centímetros já pulou bastante. Foi para 103, 110, em torno disso. A 2 centímetros. 200, agora está em 380, 390. A 2 centímetros. A 1 centímetro, 1 centímetro está em 500. Está em torno de 500 a 1 centímetro. 550, 40, em torno disso. Agora, a zero, praticamente, 1400, mais ou menos. Temos em torno de 1800 agora, 1900. Chegamos a um pico de 1900. É isso. O último pico foi de 1920. Exatos. Bem, falando agora sobre os resultados do experimento do eletroímã, a gente tem aqui a tabela com os resultados, sendo que a distância eu coloquei em metros e a intensidade do campo magnético eu coloquei em Tesla. No experimento a gente estava registrando em micro Tesla, mas eu optei por colocar no SI. A gente deu ênfase no experimento de 5 em 5 centímetros, né? O Gustavo mostrou lá a partir de 30 centímetros, depois foi para 25, depois para 20, 15, até chegar em 5, que ele foi de 1 por 1. E a gente pode observar aqui que em 30 centímetros até mais ou menos 15 centímetros, praticamente não houve grande alteração, não houve uma alteração significante no campo magnético. Já a partir de 10, a gente percebe que começou a mudar, que de 10 para 5 quase dobrou, e começou a ter grandes alterações a partir de 5, onde a gente observa aqui que de 4 para 3 praticamente dobrou, e de 3 para 2 triplicou o valor da intensidade do campo. E isso se manteve
Isso continuou, esse progresso, até chegar aqui onde o Gustavo colocou o ímã, o eletroímã, no celular, onde a gente registrou esse valor, que por sinal foi bastante semelhante ao resultado do experimento anterior, que aqui a gente registrou 0,002, arredondando. Se a gente olhar o anterior, a gente registrou também quase 0,02. Contudo, foram diferentes os resultados anteriores, que aqui o nosso praticamente quadruplicou aqui. Mas agora a gente botou o gráfico aqui também, botei o gráfico, e a gente percebe que ele faz esse formato aqui exponencial decrescente, que obedece à lei de Biot-Savart, que diz que a intensidade do campo elétrico diminui conforme o quadrado da distância. E a gente percebe aqui que está realmente diminuindo, está realmente decrescendo conforme uma exponencial, né, da distância, conforme o expoente da distância, que é o quadrado da distância. E quanto aos resultados, é isso. Bem, concluindo aqui nosso experimento, a gente pode observar que houve interferência externa, porque o aplicativo já estava registrando um certo valor, por mais que seja pequeno, já estava registrando um certo valor de campo, mesmo antes de chegar, de aproximar o ímã. Por exemplo, o Gustavo, quando ele mostrou o aplicativo, já estava mostrando cerca de 20 microtesla. Ou seja, teve interferência externa, seja por elementos magnetizados próximos, até mesmo do próprio celular, que basicamente metais podem ser magnetizados mesmo não estando perto do ímã após um tempo, e isso pode ter interferido na medição dos experimentos. A segunda conclusão é que, por mais que tenham apresentado valores diferentes para a mesma distância, todos os experimentos tiveram um comportamento semelhante, tiveram o mesmo comportamento. E a gente pode voltar aqui. A gente tem aqui o experimento do ímã, que o gráfico teve esse formato aqui, decrescendo exponencialmente, tendendo a zero. E o do eletroímã, a gente também observa que decresce exponencialmente, também tendendo a zero. E eles tiveram, a gente também observou, né, que eles tiveram valores diferentes aqui para as mesmas distâncias. Tipo, aqui 0,10 teve essa distância aqui no ímã, e o 0,10 aqui teve essa distância no eletroímã. Teve valores diferentes, mas o comportamento foi o mesmo. E isso porque o experimento atendeu ao resultado esperado pela teoria, que, como dizia o experimento, a fórmula de Biot-Savart, que a intensidade do campo magnético diminui conforme vai se distanciando ao quadrado da distância do ímã, né? A intensidade do campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E foi o que a gente pôde observar. E uma última conclusão é que a gente poderia ter feito um eletroímã mais potente, caso a gente tivesse dado mais voltas com o fio, fazendo a solenoide ao redor do parafuso, ou a gente tivesse dado uma tensão maior, a gente tivesse trocado aquelas pilhas e colocado uma bateria mais forte. E isso aconteceria porque ia ter maior fluxo de carga no eletroímã, e como a corrente elétrica gera um campo magnético, quanto mais carga, maior a intensidade do campo elétrico, e por consequência geraria um campo magnético maior. E é isso, agora a gente vai passar para o fórum de discussões. E agora nós vamos fazer uma discussão no fórum de discussão. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Bom, a primeira o que vou perguntar para o Gustavo, tá? Gustavo, o que é magnetômetro? Como funciona o sensor magnético? O magnetômetro é um instrumento com um sensor capaz de medir a intensidade, direção e sentido dos campos magnéticos em sua proximidade. Para um sensor magnético, é necessário que se aplique um campo magnético a ele, e assim que o campo magnético
Assim que o campo magnético atuar sobre o sensor, o mesmo será acionado, mudando a sua posição de contato. Ele possui internamente duas pequenas hastes, na qual elas se encostam ou se afastam ao se aproximar ou ao se distanciar de um campo magnético, que pode ser originado de um ímã ou de um eletroímã. As hastes são condutoras de corrente elétrica e ao se tocarem, fecham o circuito e passam a conduzir um sinal elétrico e assim acontece a medição. Ok. Agora eu vou passar a próxima pergunta, vou fazer para o João. João, como podemos observar que houve interferência na medição? Podemos observar que houve interferência externa pelo fato de que em nenhum momento o magnetômetro registrou o zero absoluto. Mas quando o ímã estava muito longe, por exemplo, quando o Gustavo apresentou qual era o aplicativo que usaríamos, o magnetômetro já estava registrando cerca de 23 militesla, sendo que eu deveria estar registrando zero, pois o eletroímã estava bem longe do celular nessa situação. E isso se dá por conta de materiais magnetizados ao redor ou até mesmo por peças do próprio celular. Ok. Agora a próxima pergunta eu vou fazer para o Vitor. Vitor, como poderíamos tornar o campo magnético do eletroímã mais intenso? Bem, bastaria a gente dar mais voltas no fio ao redor do parafuso ou aplicar uma fonte maior de tensão, pois isso permitiria que mais corrente passasse ao redor do parafuso e como a corrente elétrica gera um campo magnético, quanto mais corrente elétrica circulando, maior será o campo magnético gerado por elas. Certo. Agora a número 4 eu vou fazer novamente para o Gustavo. Gustavo, como um celular pode medir a intensidade do campo magnético? Com o passar dos anos, os avanços da tecnologia e os telefones celulares, com o resto dos dispositivos eletrônicos, incluem cada vez mais configurações e sensores para várias funções, incluindo a detecção de um campo magnético. Existem aplicativos que permitem aos usuários medir o campo magnético que desejam, mas eles têm algumas limitações. É, e é que, assim como no uso do flash ou da lanterna, é necessário que o celular tenha um foco ou luz no seu hardware. Aplicativos para fazer medição magnética só funcionam se o celular possuir o sensor indicado, aquele que pode detectar o campo magnético. Caso contrário, não é possível detectar um campo magnético com o celular. Certo. Agora vamos para a última questão, que vai ser para o João. João, é possível um ímã possuir apenas um polo? Não, um ímã sempre terá os dois polos magnéticos. Caso o ímã seja quebrado no meio, o que vai acontecer será a formação de dois ímãs menores, mas ele nunca vai poder ter apenas um polo. Ok, esse foi o nosso fórum de discussão. E aqui está o referencial bibliográfico. E esse foi o nosso trabalho.